Turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora a nossa aulinha de matemática de hoje. Olha, criançada, nós já terminamos o nosso módulo 12 e hoje a gente vai fazer um exercício rapidinho de uma revisão de tudo que a gente aprendeu no nosso módulo 12, tá bom? Nós vamos relacionar então as principais informações que a gente teve lá, que foram os numerais ordinais e a construção dos gráficos, tá bom? Você vai fazer um exercício para mim, vai ser rapidinho, simples, mas vai ajudar bastante na compreensão e na fixação dessas informações, tá bom? Então, olha só, criançada, vamos rever o nosso módulo 12 usando a nossa apostilinha, só para a gente recordar e aí a gente já vai explicar então a atividade de hoje. Então, nós começamos com uma pesquisa de opinião lá na página 5. Essa pesquisa de opinião, ela servia para a gente perceber que toda pesquisa, ela tem o objetivo de levantar dados, seja para melhorar o nosso trabalho, como foi a nossa brincadeira que vocês mandaram para mim, a pesquisa de opinião, o que vocês estavam achando nas nossas aulas, quais melhorias nós poderíamos fazer, não é verdade? Então, as pesquisas servem para levantar dados. Depois, nós começamos pelas tabelas, né? Esses dados que a gente colhe na pesquisa, a gente transforma em tabela para organizar o pensamento, organizar os dados. E depois a gente pode transformar essa tabela com essas informações em um gráfico. O gráfico vai ajudar a gente a visualizar melhor as informações com mais clareza, relacionar os dados, né, criançada? Então, o gráfico vai nos informar as quantidades, as opiniões, né? Para isso que o gráfico serve. Depois, lá na página 8, nós vimos os numerais ordinais, que são as formas que a gente conta passo a passo de alguma coisa, por exemplo, o desenho do elefantinho, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. E aí a gente lembrou que quando a gente fala uma palavra masculina, como primeiro passo, ao lado do número nós vamos ter então a letrinha O. Então, primeiro é o e o O, segundo o e o O, terceiro, o e o O. E também nós aprendemos a contar os numerais ordinais aqui nessa tabelinha, né? Então, nós vimos que o 1 é o primeiro, o 2, o segundo, 3, terceiro, 4, quarto, 5, quinto, 6, sexto, 7, sétimo, 8, oitavo, 9, nono, 10, décimo. E aí, a partir do décimo, a gente começa a juntar os números, né? Então, 11, décimo primeiro, 12, décimo segundo, 13, décimo terceiro, 14, décimo quarto, 15, décimo quinto, 16, décimo sexto, 17, décimo sétimo, 18, 18º, 19, 19º e no 20, 20º. E assim em diante a gente começa a juntar de novo. 21, 21º, 22, 22º. Então, nós aprendemos a forma de contar os numerais ordinais. Nós vimos que os numerais ordinais estão em muitos lugares na nossa vida, como nos andares no prédio, lá na atividade da página 9. Depois nós vimos também que eles estão no pódio, como lá no exercício da página 26, né? No pódio das competições. Nós então aprendemos a contar, exercitamos os numerais ordinais. O passo a passo também está na receita. E aí, a gente viu também lá na receita do arroz o primeiro passo, o segundo passo, né? Então, não tá só lá em como fazer um desenho,
também estava na receita. Depois nós começamos a trabalhar com os gráficos. E aí a gente viu a construção do gráfico a partir da tabela, das informações, das pesquisas. Realizamos uma pesquisa, depois compomos um gráfico através da pesquisa que a gente fez, exercitamos tudo isso que a gente aprendeu, né? E aí, criançada, olha só, quando a gente estava falando do último gráfico, nós vimos também que o indicativo, ele podia contar de 2 em 2, né? Então, a quantidade de quadradinhos representava sempre 2. Enfim, exploramos o nosso módulo 12 e agora nós vamos para o exercício, tá bom? O que é que vocês vão fazer para mim, então? Como nós já fizemos pesquisa e tudo mais, nós vamos fazer uma coisa bem simples, tá bom? Nós vamos juntar os numerais ordinais com um gráfico indicando para nós as posições. Então, olha só, você vai fazer numa folhinha à parte o seu nome, né? E vai colocar o título da atividade assim, módulo 12. E aí, você vai marcar para mim assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E vai pensar nos seus brinquedos ou brincadeiras preferidas. E vai fazer uma lista para mim. Qual é o primeiro lugar, o que você mais gosta? Eu vou colocar Uno, é o que eu mais gosto. Em segundo lugar, o que eu mais gosto, eu vou colocar bola. Em terceiro lugar das brincadeiras que eu mais gosto, eu vou colocar boneca. Em quarto lugar, eu vou colocar peteca. Em quinto lugar, eu vou colocar jogos. Jogos de tabuleiro, jogos eletrônicos. E você vai fazer assim da sua preferência. Em primeiro lugar, qual brincadeira você mais gosta? Em segundo, qual você daria o segundo lugar? Qual você daria o terceiro, quarto e o quinto lugar? E agora, nós vamos transformar isso num mini gráfico de acordo com as suas preferências. Então, você vai escrever lá, gráfico. E aí, vai fazer assim para mim. Primeiro lugar, ficou o Uno. Então, eu vou fazer o Uno, ó, com 5 quadradinhos, porque ele foi o meu preferido. Escrevo aqui, Uno. Olha lá, o Uno está em primeiro lugar na minha preferência. Com 5 quadradinhos, porque nós temos 5 aqui, né? Em segundo lugar, na minha preferência, está a bola. Então, eu vou fazer a bola com 4 quadradinhos, para mostrar que ela está em segundo lugar. Olha lá, o segundo lugar é a bola. No terceiro lugar, eu vou fazer com 3 quadradinhos a boneca, que ficou em terceiro. Com 2 quadradinhos, eu vou fazer a peteca. E com 1 quadradinho, eu vou fazer os jogos, porque ele ficou em quinto lugar. Então, quando você for, relacionar o gráfico, você vai conseguir acompanhar aqui, olhando a quantidade de quadradinhos que você pintou, olha lá. Em quinto lugar, tá os jogos, olha lá ele aqui em quinto lugar. A peteca em quarto lugar, a boneca em terceiro lugar, a bola em segundo lugar e o Uno em primeiro lugar. E assim, nós juntamos os numerais ordinais e transformamos em um gráfico pequenininho, bem simples, que vai ajudar vocês a compreender e a relacionar essas informações, tá bom? Feita a atividade, pode pintar o gráfico, pode ilustrar aqui embaixo se quiser, para ficar bonito, do jeito que você vai ficar mais feliz com o seu trabalho, tá bom?
E depois grampia para a titia lá na página de abertura do módulo 12 de matemática, que quando eu for conferir as suas atividades eu vou poder corrigir então o seu exercício de hoje. Bom, criançada, espero que vocês gostem de exercitar e praticar. Se ficar com alguma dúvida e precisar de ajuda, é só me chamar no Agenda Edu. Um beijo para vocês, até a nossa próxima aulinha e tchau, tchau!